Análise de componentes principais na ciência de dados. A análise de componentes principais, que é o PCA, é uma das técnicas estatísticas que é mais utilizadas para redução de dimensionalidade, visualização de dados e extração de padrões. Ela é uma técnica de análise estatística que transforma um conjunto de variáveis possivelmente correlacionadas em um novo conjunto de variáveis não correlacionadas chamadas de componentes principais. Essa transformação ela permite representar os dados em um espaço de menor dimensão, preservando a maior parte da variabilidade original. Os objetivos do PCA são a redução da dimensionalidade, que mantém apenas as informações relevantes dos dados, a remoção da redundância, que elimina a colinearidade entre as variáveis. Essa colinearidade, ela significa, por exemplo, que duas variáveis estão fortemente relacionadas. Imagina que uma pode ser prevista baseada na outra. Imagina que você tem duas colunas em um conjunto de dados e uma tem os dados de comprimento em metros e a outra em centímetros. Essas duas informações elas podem ser previstas uma baseada na outra. Então, ter duas informações no grupo de dados, essas duas que eu dei como exemplo, seria apenas acrescentar mais dados no nosso banco sem acrescentar mais informação. Então, o PCA reduziria essa colinearidade. Outra tarefa do PCA é a visualização de dados, né, que ele permite representar dados em 2D ou 3D quando possuem muitas dimensões. Também dá melhoria de performance nos modelos, ele reduz o ruído dos dados e melhora a eficácia do algoritmo de aprendizagem de máquina. E como é que ele funciona? O PCA ele segue uma série de etapas matemáticas para encontrar os componentes principais. Eu vou citar cada uma delas aqui e dar um breve resumo do que elas fazem e talvez em outros vídeos eu me aprofunde mais em cada uma delas. Uma das primeiras etapas é a normalização dos dados, né? Como o PCL é sensível às escalas das variáveis, os dados geralmente são padronizados para ter uma média zero e variância unitária. Isso é feito subtraindo a média de cada variável e dividindo pelo desvio padrão correspondente. Dessa forma, todas as variáveis contribuem igualmente para a análise. Um exemplo simples é a gente tem um conjunto de dados com duas variáveis, altura em centímetros e peso em quilos. Vamos considerar essas três amostras. Estou colocando aí na tela. Primeiro, a gente calcula a média e o desvio padrão de cada variável. Então, a gente tem a média da altura, que é 1,70 mais 1,60 mais 1,80 dividido por 3 dá 170 centímetros. E depois a gente calcula o desvio padrão, que eu já tinha feito o cálculo anteriormente, aproximadamente 8,16 centímetros. Faz a mesma coisa para a variável peso, a média, que dá 72,3, e o desvio padrão, que é aproximadamente 7,5. E depois de fazer isso, a gente pode normalizar cada valor, subtraindo essa média do valor inicial de cada índice da variável, e depois dividindo essa subtração pelo desvio padrão. E aqui a gente teria isso, né? Então, o primeiro valor lá, 170 centímetros, menos a média, dá zero dividido pelo desvio padrão, zero. 160 centímetros, menos 170, dividido por 8,16, dá 1,22 aproximadamente. E segue isso para as duas variáveis. Então, em resumo, a normalização ela tem a função de garantir que todas as variáveis contribuam de forma equilibrada para a análise. Ela evita que variáveis com escalas maiores dominem a análise. Se a gente tem uma variável que representa altura em centímetros e outra que representa peso em quilogramas, a altura teria um impacto desproporcional quando a gente avalia os cálculos em PCA. Quando a gente normaliza, a gente ajusta os valores para que todas as variáveis tenham essa média zero, né, e a variância unitária. O segundo passo é o cálculo da matriz de covariância. Essa matriz ela mede como as variáveis estão correlacionadas entre si. A covariância positiva indica que duas variáveis aumentam juntas, enquanto a negativa indica que uma aumenta enquanto a outra diminui. Isso ajuda a identificar quais variáveis possuem maior interdependência e quais contribuem para ações diretas, para as direções principais dos dados.
Para citar um exemplo de covariância, eu já estou colocando aí na tela a equação que é utilizada, uma delas, né? E vou usar esse banco, esse conjunto de dados como exemplo, né? Que aí eu tenho algumas pessoas, algumas alturas e alguns pesos por pessoa. O primeiro passo é calcular a média de cada variável, né? Então, eu vou ter lá as médias da altura vai ser 170 centímetros e a média do peso 66,6 quilos. Depois eu centralizo os dados, subtraio a média. Depois eu multiplico as colunas centralizadas eh, entre elas, né, entre as variáveis. No caso, estou multiplicando aqui a altura, com os valores centralizados menos a média, pelo peso, com os valores centralizados menos a média. Para calcular a covariância, é somado os produtos e dividido pelo número de amostras menos um. Então, eu vou ter lá todos os produtos que eu realizei, depois o número de amostras menos um para divisão, e aí eu vou ter o valor de 46,25. A covariância entre altura e peso, nesse caso, vai ser 46,25. Ele indica que há uma relação positiva. À medida que a altura aumenta, o peso tende a aumentar também. E depois de calculado a variância, eu vou para o cálculo dos autovetores, autovalores e autovetores. Os autovetores são as direções dos novos eixos principais, enquanto os autovalores eles indicam a quantidade e a variabilidade capturada por cada componente. Eles são obtidos resolvendo a equação característica da matriz de covariância, sendo essenciais para definir os componentes principais. Esses autovalores e autovetores, eles são conceitos matemáticos. Eles ajudam a encontrar a direção mais importante em um conjunto de dados. Os autovalores, eles indicam quanto a variação existe em cada direção do espaço dos dados. Quanto maior o autovalor, mais importante a direção para representar os dados. Já os autovetores, eles mostram para onde apontam as direções principais, ou seja, os novos eixos nos quais os dados serão projetados. Um exemplo simples é: imagine que você está analisando notas de dois alunos em matemática e física. Os pontos eles estão distribuídos de maneira inclinada no gráfico, ou seja, os alunos que vão bem em matemática geralmente vão bem em física. O primeiro autovetor ele vai ser a linha que melhor descreve essa inclinação. Ele captura a maior variação dos dados. Já o segundo autovetor, que seria o PC2, ele será perpendicular ao primeiro e vai representar a variação menor. Os autovetores, eles vão dizer, os autovalores, eles vão dizer o quanto cada um desses eixos contribui para a variação total dos dados. Se o primeiro autovalor for muito maior do que o segundo, significa que a maior parte da informação está contida no primeiro eixo, permitindo reduzir a dimensionalidade e mantendo a essência dos dados. Em resumo, os autovetores são os eixos que, dentro do gráfico com dois eixos, ele vai indicar para qual orientação, para qual sentido os dados estão variando. Então, se eu tenho o PCS1 que diz que os dados variam para uma direção específica, a diagonal direita, por exemplo, o PCS2 vai ser perpendicular a esse autovetor e vai mencionar qual é o lado oposto a essa variação, indicando os dados que têm menos influência no grupo de informações. Então, os autovetores são as direções para onde os dados estão variando. Os autovalores é o quanto dessa variação ocorre, né? Qual é a força dessas variações, tanto do lado que onde está o direcionamento do autovetor, quanto para o lado oposto. Depois de calcular os autovetores e autovalores, os autovalores eles são ordenados do maior para o menor, pois os maiores apresentam as direções que capturam mais variabilidade dos dados. Depois são selecionados os componentes principais, né? Se escolhem os primeiros componentes principais, autovetores associados aos maiores autovalores, que explicam a maior parte da variabilidade dos dados. Um critério comum é manter os componentes que explicam pelo menos 80 ou 90% da variabilidade total. E por último, esses dados são transformados, né? A gente projeta os dados originais nesses novos componentes principais, reduzindo assim o número de dimensões, mas preservando as informações mais importantes.
Resumindo, os valores da matriz de covariância eles vão ser usados para calcular os componentes principais que permitem reduzir a dimensionalidade dos dados sem perder muita informação. Aí a gente parte para a interpretação dos componentes principais, né? Cada componente principal ele é uma combinação linear das variáveis originais. O primeiro componente principal, que é o PC1, ele captura a maior variabilidade dos dados. O segundo captura a segunda maior variabilidade e assim por diante. A proporção da variabilidade ela é explicada por cada componente e ela é um critério para decidir quantos componentes nós vamos manter. Um gráfico de scriptplot ele auxilia nessa decisão. Algumas aplicabilidades do PCA em ciência de dados é o processamento de imagens. Você pode reduzir a dimensionalidade para a compreensão de imagens. A análise de dados financeiros identifica padrões e reduz o número de variáveis em portfólio de investimento. Reconhecimento de padrões. ahn, Também genética e bioinformática, mas existem algumas limitações do PCA. Apesar de ser uma técnica poderosa, ele pode criar uma suposição de linearidade, né? O PCA ele assume que os dados podem ser representados por combinações lineares. E isso é algo que pode não ser verdade. Também tem a dificuldade de interpretação. Os componentes principais eles podem não ter um significado claro, além da perda de informação. Ao reduzir essa dimensionalidade, algumas informações acabam sendo perdidas. Em conclusão, a análise dos componentes principais é uma ferramenta fundamental para a redução de dimensionalidade. A extração de padrões em ciência de dados, ela se apoia muito nessa questão da análise de componentes principais. A sua aplicação permite otimizar modelos de aprendizado de máquina, simplificar análises e facilitar a visualização de dados complexos. Entretanto, é essencial compreender suas limitações e utilizá-lo de forma adequada para garantir os insights precisos e eficazes. Eu comentei aqui sobre os cálculos que são feitos, mas quando você está falando de ciência de dados, boa parte disso o algoritmo já faz por si próprio, você só tem que saber onde encaixar cada etapa da análise dos componentes principais. E futuramente eu mostro como fazer isso passo a passo no Jupyter Notebook. É bem simples.